Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco agora do pós-jogo da seleção brasileira contra o Equador. A gente vai dar nossa opinião, o que a gente achou do jogo, o que a gente mudaria e esses detalhes. E aí galera, boa noite, estamos aí para fazer uma live pós-jogo do Brasil, né? Um jogo aí que foi meio complicado, mas deu tudo certo. Pela nossa cara já dá para ver que o jogo deu um pouco de sono, né? Eu acho que ficou bom ali no final somente, na minha opinião. Tipo assim, até o primeiro tempo estava muito amarrado, então não teve muitas chances de nenhum dos lados, né? Como você enxergou ali? Eu achei um jogo bem... A marcação do Equador estava bem firme, né? Estavam marcando em cima também, o Brasil não teve muita oportunidade. Vou dar uma cornetada aí no Gabigol, que no Flamengo ele é o Gabigol, na seleção ele é o Gabi quase gol. Cara, assim... Perdeu umas chances ali que no Flamengo às vezes ele não perde, né? E o Brasil, numa jogada interessante ali no final, também o Tite fez uma mudança que eu achei que foi boa. Ele recuou o Paquetá, tirou o Fred, colocou o Gabriel Jesus, que entrou bem, eu achei também. E numa jogada do Neymar ali, o Richarlison abriu o placar, né? E depois que fez o gol, o Brasil deu uma tranquilizada, né? E começou a jogar melhor também. Jogou mais leve, né? Então, eu discordo um pouco ali da questão do Gabigol, porque várias vezes já conversando com amigos flamenguistas mesmo, eles falam assim que o Gabigol faz muito gol, mas ele perde muito gol também. É que o Flamengo ele cria tantas chances pro cara que ele faz gols mesmo. Mas em jogos maiores de poucas chances, ele se destaca talvez nos jogos decisivos, porque aí sim ele acaba não perdendo, né? Que acontece lá no final da Libertadores e tal. Mas ele é um cara que costuma perder alguns gols, sim, cara. Eu acho que, assim, ele é um cara que ele pode, né, lógico, evoluir ainda, é novo, né? Mas ele sente muita pressão, assim, cara, ele só joga bem em time brasileiro. O seleção brasileira eu achei que ele também não joga bem, sabe? Tipo, na Europa não foi bem, né? O time do Flamengo é um time muito ajustado. bom, né, cara? Então, ajustado. Então, assim, tudo caminha bem para ele também, né? Ali ele não é a estrela, eu acho que no Flamengo ele é uma das estrelas, na seleção ele não é uma das estrelas, né? Sim. Que é o Neymar, que acho que também às vezes atrapalha um pouco a seleção, porque segura muita bola, às vezes pode dar um passe, ele quer segurar a bola, sabe? Então acho que às vezes ele atrapalha também o Neymar, né? Assim, ele é decisivo, mas ele atrapalha também. Sim. Isso na minha opinião. Não, claro. Então, com relação ao Neymar ali, cara, eu acho que tem um detalhe, até mandei no grupo ali, a gente estava conversando. Eu acho que ele acaba atrapalhando quando ele está escalado como ponta. Porque quando ele está como ponta, a gente espera que ele pegue a bola e entre com ela driblando, ou passe vários jogadores driblando. E ele, a melhor versão do Neymar, na minha opinião, né? Tem gente que gosta mais dele na época do Barcelona, mas eu hoje prefiro ele na época do PSG, que ele atua mais como meia do que como um ponta, cara. E no momento em que o Fred saiu na seleção, o Gabriel Jesus foi para a ponta direita e o Neymar veio para o meio. Foi nesse momento que a seleção melhorou. Na primeira bola que o Neymar teve a oportunidade, ele deixou o Richarlison numa condição perfeita para fazer o gol. Tá certo que também a questão de que o goleiro colaborou bastante, o Richarlison chutou mal, mas ele ficou cara a cara com o goleiro por conta disso. E eu acho assim, que eu falei para você, eu acho que às vezes ele dá um drible a mais, sabe? Assim, ele tava muito bem marcado, né? Acho que às vezes tinha 2 na marcação em cima dele, né? Então, às vezes, se ele dá um passe ali, como ele fez no lance do gol, né? Ele é fora de sério, ele é o melhor jogador disparado da seleção, tecnicamente, né? Mas ele acho que precisava. Às vezes ele é um pouco faminha mesmo, assim, né? Mas precisava soltar um pouco antes a bola, às vezes, né? Ele tem bastante assistência, mas ele poderia até ter mais assistência, vamos dizer assim. Realmente. Porque assim. Eu acho que tem, como fala, um excesso de preciosismo, né, nas jogadas dele. E às vezes ele segura muita bola, ele gosta de cavar muito falta, né? Provocar.
E às vezes, né, nessa de segurar a bola, às vezes um companheiro tá livre, ou ele tá segurando a bola, ele vai levando e sofrendo Certo. falta e provocando e tal. Essa é a minha crítica nele aí. E além do pênalti primeiro, que ele bateu muito mal, né, cara? Ah, Foi não, horrível o pênalti que então. ele bateu, cara. Aquele pênalti ali, ele foi mal mesmo. Não tem nem o que questionar, nem o que falar, mas não tem outra palavra. Assim, Ele cobrou muito mal, cara. uma coisa que eu vou dizer que eu percebi é que, por exemplo, no Manchester City, o Gabriel Jesus ele executa diversas funções diferentes, né? E Uhum. sempre quando ele é escalado como 9 lá, ele é um falso 9. E só que lá no sistema do Guardiola ele se dá bem como falso 9. Uhum. E ali na seleção do Brasil, o Tite tentou fazer isso com ele na Copa do Mundo e não deu certo, porque ele recuou muito o Gabriel Jesus naquela ocasião. Entrou quase um volante. Isso, só que daí tem um detalhe, se você lembrar da Copa América de 2019, que o Gabriel Jesus foi ponta direita e o Cebolinha era o ponta esquerda, cara, as melhores jogadas saíam pelas pontas naquela época ali. Tanto que os três jogadores que eram cotados para ser o melhor daquela Copa América foram esses três. Daniel Alves, Cebolinha e Gabriel Jesus, né? Tipo, o Daniel Alves mais acima, porque fez jogadas assim, jogou muito melhor durante a Copa Muito América. bem, né? Tava muito firme na lateral também. Isso. Mas, assim, o que dá para perceber é que, como ponta, para a seleção brasileira, o Gabriel Jesus ele é um ponta. Não tem como colocar ele centroavante. Ele é um ponta, cara. Hoje ele Até entrou e porque mostrou isso. eu acho que, assim, tem, além dos dois que entraram hoje, né? O Gabigol, o Firmino, ainda tem o Pedro, que eu acho que é um baita de um 9 mesmo, assim, cara. Então, Fazedor de gol, né? Que eu acho que ele é um pouco mais lento, né? Mas, assim, pro esquema que o Brasil joga, eu acho que ele também seria excelente, assim, né? então, cara, eu acho que, assim, para a situação do. Inclusive, os flamenguistas acham o Pedro o melhor jogador que o Gabigol, justamente porque o Pedro não perde tantos gols como o Gabigol perde. Tipo É, assim, eu estava conversando com meu amigo ali anteriormente, ele falou. Cara, o Gabigol ele tem muita raça, muita vontade. Se ele perder um gol, ele vai tentar fazer o segundo. Se ele perder o segundo, ele vai tentar até ele fazer. Às vezes tem jogo que ele perde 4 gols, mas no final ele faz um, porque ele tenta muito. Já no caso do Pedro, o Pedro precisa de no máximo 2 bolas para fazer, entendeu? É um cara mais artilheiro, mais matador. se for nessa questão, assim, eu acho que é um tanto até, né, louvável a mentalidade do Gabigol, né? Sim, claro. Eu realmente nunca pensei nisso aí, porque que é uma coisa assim, eu sou fã do Messi, mas é que eu admiro no Cristiano Ronaldo, porque ele também, Sim. cara, ele erra bastante, É, mas assim, ele não desiste, cara, ele sai até ele fazer o gol, entendeu? Claro que ele assim, ele acerta muito mais do que ele erra, mas tem sim. jogo que ele tá muito mal, cara, que ele tá errando e ele continua e até saiu o gol dele, entendeu? Parece que tem jogadores que afeta muito o psicológico, o cara errar, né? O cara já não Não, acerta mais nada na partida, cara. Agora não, cara. Às vezes o cara nem tenta, né? E exato. o Cristiano não. O Cristiano, por exemplo, ele, né? Então, assim, é uma mentalidade interessante dele, assim, de que uma hora vai sair, né? Que Então, é, por exemplo, assim, ele acredita até o último minuto, que foi o que aconteceu com eles na Libertadores em 2019. Os gols saíram faltando 4 minutos para acabar o jogo, os 2 gols. Ou seja, ele ficou até o final esperando uma bola para ele. Então é o estilo do cara mesmo. E a torcida geralmente gosta de jogador assim, com raça e que não desiste, né? Por mais que às vezes seja limitado tecnicamente. é verdade. E isso faz total diferença, né? A raça ali, quando não dá na técnica, tem que ser na raça, no É, coração, né, cara? Na vontade. Então, isso pode ser um diferencial dele, né? Assim, hoje ele perdeu ali uns 2 gols. O gol que ele fez, né? Por um sim. detalhinho, ele estava impedido, mas ele perdeu também umas chances ali, uma furada horrível. Então, E mas assim, o hoje que, que não eu ia foi o dia dizer? dele também. Eu ia dizer uma coisa ali sobre a escalação do Fred na titular, cara. Eu achei muito estranho, porque é um jogador que nem no próprio Fraco, time né? dele ele tem tanta relevância lá no Na Manchester seleção, eu United. acho ele fraco. E, cara, é muito esquisito esse tipo de escalação, porque quando foi colocado o Gabriel Jesus ali, mudou. O cara saiu. Não, não só o fato da O entrada do Paquetá Gabriel, também mas a estava mal, saída do né? Fred, entende?
Paquetá tava mal no meio, tava mal na ponta, da hora que ele foi para segundo homem ali, um segundo, né, volante ali, né, um meio mais central ali, ele melhorou muito, cara, É, né. Eu acho que foi onde ele também se destacou na época do Flamengo, ele tava jogando mais assim, recuado, né, isso. e assim, ele é habilidoso, né, cara, mas eu acho que ele tava na posição errada não adianta, né? Ele não é um cara rápido, né? Então, assim, para jogar na ponta, igual ele tava uma hora, inverteu, o Neymar veio pro meio, ele na ponta direita, o Richarlison foi pra esquerda. Cara, ficou uma bagunça, cara. E esse Fred, não, pra mim, não agregou em nada. Dependendo, quase foi expulso ali, né? Que ele fez uma falta que alguns árbitros dariam amarelo, eu não daria, mas acho que Sim. foi na hora ali que até ele saiu, né? É muito por questão de critério ali, aquele lance, né? Então é arriscado. Foi uma falta ali que ele chegou firme, chegou chutando, né? A bola, Sim. a perna do cara, ele mirou a bola, me chutou o cara. Ainda mais um árbitro que tava parando muito o jogo, né, cara? Ele deu muita Pois é. falta, cara. Né? Qualquer coisinha era falta. Então, assim, uma coisa que eu analisei também, olhando esse jogo da seleção hoje, eu fiquei um pouco preocupado, vou falar bem a verdade, porque eu estava conversando com a minha mulher, né? Falei, cara, como que pode, ó, a seleção hoje, a brasileira, de titulares de times, jogadores titulares na seleção, que são titulares em times importantes da Europa, são quatro, É. que é o Alisson, Casemiro, Neymar e não, Militão não, quem que era? O Marquinhos. Aí o restante, ou eles são reservas dos times grandes, ou eles são titulares em times muito pequenos. No caso do Richarlison, titular no Everton. Cara, a gente está num patamar complicado pensando em Copa do Mundo, cara. Porque se você É, olhar as outras seleções, os caras são titulares de times tops. eu acho que ali, acho que que talvez seja titular, mais titular, assim, acho que o Alexandre também É, na é Juve, né? muito eventual, né? Assim, acho que não tem um cara que substitua bem ele. O Danilo, ele é, às vezes, É titular, né? mais o quadrado, né? É, Lá na bom, um Juventus. titular ali, acho que é que não jogou hoje, estava fora, mas o Thiago Silva acho que seria titular Ah, também na sim, zaga claro, claro, sim. do Chelsea. Bom, Mas, assim, pensando por esse lado é preocupante, não é? São assim, poucos. eu acho que ainda tem, né, que, né, assim, o Brasil não tem aquela seleção de antigamente, mas acho que tem opções boas ainda, assim. Por exemplo, no banco tem o Fabinho, no Liverpool ele é titular absoluto, Sim, claro. né? Assim, o Paquetá tá num time menor, mas também tá crescendo, assim, né? Mas é um time pequeno. O Gabriel Jesus realmente não é reserva, né? Não, Sim. não sei, ainda, talvez até saia, né? Do Manchester, né? Então, realmente, né? Assim, acho que ó, É um os ponto jogadores aí preocupante. que todo mundo quer estão no É, futebol brasileiro, né? Por sim. exemplo, que é o caso do Daniel Alves, que voltou para a lateral. Acho que muito difícil um lateral direito ali que Não tem. infelizmente não tem, porque o Daniel acho que vai ser a última Copa dele, se ele jogar. É uma posição carente hoje em dia para Tem o lateral. Rafinha, que eu acho que é uma boa, mas também é velho, né? Sim. E, cara, esse Gabriel Menino começou bem, mas para mim agora eu acho que não tá Cara, caindo. então, a situação do Gabriel Menino, amanhã ele joga, inclusive, né, na seleção olímpica titular. O Gabriel Menino era um meio-campista que, justamente pela falta de titulares que a gente tem, não só no Brasil em território nacional, mas brasileiros, está muito difícil de achar um bom lateral direito. O Gabriel Menino, por conta disso, ele acabou indo para a lateral e foi bem. O problema dessa molecada muito nova é que se não tiver uma boa assessoria, Sobe na cabeça. entendeu? Sobe a E, cabeça. E eu e acho, ele, eu acho e que é o ele, que eu acho que ele não é nem aconteceu com titular do ele. Palmeiras agora, né, cara? Então, assim, ele caiu tanto o futebol dele que nem no Palmeiras ele tá de titular, né? Exato. Tá brigando aí, time B, que o Palmeiras joga, né? Porque Então, na assim, é verdade, complicado. É uma deficiência grande ali, né? o titular absoluto do Palmeiras na lateral mesmo é o Marcos Rocha, não é o Benino. Né? E assim, outro que também, cara, que todo mundo quer na seleção aí, acho que é o Gerson, né? Pelo menos
pelo que ele Sim. joga no Flamengo, né? Então, assim, então é um time brasileiro, né? E também, se for negociado, vai para um time pequeno, comparado aos grandes da Europa, né? Que é o Olympique, né? E eu acho que o centroavante ou o Gabigol ou o Pedro, né? Que também jogam no Brasil, né? Prefiro o Pedro, na minha opinião. Então, assim, são caras que jogam no Brasil, né? Então, eu acho que na hora da Copa do Mundo, não sei se não precisaria Então. de uma bagagem da Europa, de estar enfrentando defesas boas, defesas tops, né? Pois é. Na Copa o Brasil ganha, né? Pelo os Pela históricos camisa. recentes, né? O Brasil ganha das seleções aí sul-americanas, do nível B aí da Europa, mas a hora que enfrenta os grandes da Europa não tá ganhando, né? Tanto que já começando lá em 2006, pegou a França, perdeu. Pois é. Em 2010 também, foi a Holanda, né? Não, Isso. foi a Holanda, também das grandes. 14 pula. 2014, né? 2018 pegou a Bélgica. Então, assim, enquanto pegou as menores, nível 2 ali da Europa, ganhou. Mas a hora que começou a enfrentar as grandes na Copa, perdeu, Pois né? é. Caiu fora. Não eliminou nenhuma, se eu não me engano. Nenhuma seleção da Não, Europa, dos grandes, desde que ganhou a Copa da Alemanha, não ganhou de ninguém, né? Então, realmente. assim, é preocupante, porque cada vez tem menos jogadores De tops no elite. Brasil, né? De É. elite. E jogadores que todo mundo quer estar no Brasil enfrentando o Rezende, Em volta entendeu? redonda. Fazendo 5 Realmente. gols no estadual, né? Mas é assim, Jogando cara. no Esse jogador. Corinthians. É, o Corinthians, que a defesa parece uma mãe, né? Pensando por esse lado, por isso que eu falei, é preocupante a situação, mas assim, tem jeito, tem solução. Só que daí, no caso, o Tite tem que estudar melhores formas de trabalhar, porque é como se fosse, por exemplo, assim, o Borussia Dortmund lá em 2013, não eram, claro que aqueles jogadores se desenvolveram e todos eles viraram grandes jogadores, mas não eram grandes jogadores, mas tinham um sistema tático tão bom que eles conseguiram chegar na final da Champions League. Então, com um time com jogadores que se destacam nos times menores lá da Europa, que nem o Paquetá no Lyon, Richarlison no Everton, com um time desses, se tiver um bom treinador ali no lado de fora, consegue fazer um bom trabalho. Eu acredito nessa, Sim. né, eu acredito mais nisso do que em destaques individuais para a próxima Copa. Porque até o destaque individual mesmo, para mim, ainda é o Neymar, assim. E só, E, né? e Destaque não mesmo. tem ninguém, acho que nem na seleção pré-olímpica aí, a seleção olímpica aí, não tem ninguém que você fala assim, puta, esse daí vai ser um craque, entendeu? Igual o Neymar já pegava ele com 19 anos ali, o cara Sim. deitando, entendeu? Pô, cara, não tem, né? Não tem. E falam muito do Vinícius Júnior, do Rodrigo, mas, cara, o cara tem horrível de finalização, cara, então não tem como, né? Realmente. Ele é um Denilson com grife, vamos dizer assim, com valorizado, né? É o Denilson com o Instagram, né? Porque na época do Denilson não tinha. Se tivesse, ele seria a Isso, mesma é um situação. Denilson, né? Que com mídia social aí. Exato. Mas então, cara, acho que para da Copa América, das eliminatórias da Copa do jogo da seleção, acho que finaliza essa análise, né? Não tem muito o que falar, foi um jogo tecnicamente fraco no início, Sim. melhorou ali no finalzinho por conta do desgaste mesmo dos equatorianos também, que não tem como comparar, né? Tava marcando Mas muito em cima e o Tite mudou também, acertou, né, nessa parte. sim. Eu acho que é esse que é uma análise hoje sobre o jogo do Brasil mesmo. Fechou então. Essa análise encerra por aqui. Valeu. Valeu, galera. Agora